Um dos piores conselhos que você pode receber e seguir nesta vida é o conselho de seja você mesmo. Seja você. O mundo estampa este conselho nas camisetas, nas redes sociais, nas postagens, nas músicas e com orgulho e peito estufado, quem te dá esse conselho fala, seja você mesmo, não imite ninguém, você tem que ser você é único e tal. E uma palavra suposta a motivar, suposta a levantar a autoestima da pessoa, libertar a pessoa de ficar seguindo os outros e etc. E como as melhores mentiras, este conselho é uma meia-verdade, que é uma meia-mentira. Eu entendo o lado de você não ficar obcecado, preocupado em ficar olhando para a vida dos outros e tentando imitá-los. Como é costume, como uma pessoa se descobre na vida, um jovem começa a descobrir quem ele é, sua identidade, o seu lugar no mundo, então é muito comum ele olhar para os seus ídolos, não é? Ter ídolos, pessoas que ele admira, que têm sucesso aos olhos dele, e então querer imitá-los, seja na maneira de vestir, na maneira de falar, no estilo do cabelo, enfim. Começa a imitar, e aí você vê o resultado disso é que a maioria dos jovens são cópias. Até mesmo aqueles que dizem assim, não, eu sou eu mesmo e tal, eles estão copiando alguém, eles não sabem, eles não têm consciência, mas eles estão copiando alguém que está dizendo eu sou eu mesmo, né? Então a grande verdade é que é impossível o ser humano não imitar. É impossível. Se você parar e pensar, é simplesmente impossível alguém sobreviver como ser humano sem imitar o que ele vê em outras pessoas em algum nível, de alguma forma. Nós sempre vamos imitar em alguma coisa. E isso não é necessariamente ruim. Porque se fosse ruim, a palavra de Deus não daria a seguinte dica. Olha só, lá em Efésios capítulo 5, Paulo fala assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É comum que o filho queira imitar o pai. Quando o filho é criança, ele quer, por exemplo, a mesma camiseta que o pai está usando. Ele quer torcer para o mesmo time de futebol que o pai está torcendo. Ele quer fazer as mesmas coisas que o pai, porque ele se sente mais homem, ele se sente aquele homem que ele admira, ele quer imitar. É natural. Por isso a palavra de Deus diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então o filho quer imitar o pai. O que acontece, porém, depois da infância, é que quando o filho deixa de ser criança e transiciona para a fase da adolescência, aí parece que ele quer se distanciar do pai. Aí as coisas que o pai faz começam a ficar meio cafonas. Ah, não vou fazer isso não, isso é coisa de velho. Isso é coisa do meu pai, isso é coisa do velho do meu pai e tal. Então começa a querer a ser ele mesmo e descartar as coisas do pai. Não é isso que acontece? Esse é o caminho comum que a maioria das pessoas segue. Que é o caminho errado, porque é aí que o adolescente começa a ter problemas. Ele não quer imitar o pai, que o ama, que é maduro, que quer o melhor para ele. Aí ele começa a imitar quem? Ele começa a imitar o amigo da escola. Ele começa a imitar o bully lá da escola. Ele começa a imitar aquelas pessoas da escola que não estão nem aí para ele. Mas vai imitar. Então, a palavra de Deus nos dá o conselho, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A palavra cristão em si já significa que nós somos imitadores de Cristo, nós somos como suas cópias. Procuramos ser como Ele, nos assemelhar a Ele. E isso não é vergonha nenhuma, porque Ele é o padrão da perfeição. Deus é o padrão do caráter, o padrão da perfeição. Ele é o exemplo de tudo que uma pessoa deveria almejar ser.
Então não é errado e nem ruim, nem falta de identidade própria você querer imitar aquele que é o seu criador, aquele que é perfeito. O problema é quando você quer imitar algo ou alguém que nem sabe o que está fazendo da vida e apenas quer lançar moda, apenas quer aparecer, apenas quer ter seguidores. Então, não só o texto sagrado nos aconselha a imitar a Deus, como também Paulo falou lá aos coríntios, aos cristãos da cidade de Corinto, dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, não é problema você imitar alguém. E voltando ao conselho, seja você mesmo, por que esse conselho é um dos piores conselhos que você pode receber e seguir de alguém? Pense um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. Seja você mesmo, quer dizer que eu tenho que ser eu, segundo esse conselho, tem que ser eu mesmo. Mas quem sou eu? Quem é você? O que está dentro de você? Esse conselho está dizendo o seguinte: você não precisa mudar em nada. Você é a pessoa mais maravilhosa que existe no mundo. Você é a pessoa mais certa, é a pessoa perfeita. Você não precisa mudar em nada, você só precisa ser você mesmo. Isso é o que o conselho está dizendo. Mas é verdade isso? É verdade que nós somos a pessoa mais maravilhosa do mundo, que não tem nada para mudar, para melhorar? Logo você vai entender, especialmente à luz da palavra de Deus, que o que está dentro de nós é exatamente o oposto, o contrário do que nós devemos almejar, querer ser ou imitar. Porque, segundo a palavra de Deus, dentro do nosso coração, o nosso próprio coração, é um grande enganador. Aqui dentro do seu coração, estão pensamentos maus. Dentro do seu coração e do meu coração estão adultérios, estão pensamentos de violência, malícia, inveja, ciúme. Tudo isso está dentro da gente. Por quê? Porque nós fomos gerados em pecado. Nós nascemos já com esta herança de pecado dentro da gente. Então, se eu vou querer ser eu mesmo e trazer para fora tudo isso que está dentro de mim, quem é que eu vou ser? Eu vou ser uma pessoa melhor? Não, eu vou ser uma pessoa nojenta, insuportável. Eu vou ser uma pessoa destruidora de relacionamentos, de outras vidas. Eu vou ser orgulhoso. Eu vou ser tudo de ruim. E eu não vou estar feliz comigo mesmo. Não serei feliz com esta pessoa que eu vou ser, que eu vou me tornar. Por isso, seguir o seguinte conselho, seja você mesmo e etc., é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Você não deve procurar ser você mesmo. Não. Você tem que entender que você é uma pessoa única, diferente, você não é igual a ninguém, mas isso não quer dizer que você já está no seu padrão máximo de perfeição e que não precisa melhorar em nada. Você tem que olhar para o padrão da perfeição que é Deus e procurar imitá-lo. Imitá-lo no caráter, procurar ter um caráter de Deus. Imitá-lo nos pensamentos, trazer as palavras, os pensamentos de Deus para dentro de você. Imitá-lo nos objetivos. Quais são os objetivos de Deus para que você também busque os mesmos e esteja alinhado com os objetivos dele? Procurar fazer, como nós temos dito, o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. O que é que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Esta deveria ser a sua preocupação. Imitar, sim, quem é digno de ser imitado. Então, a próxima vez que você ouvir esse conselho de alguém, fuja dele. Ou então, se esta pessoa estiver aberta para ouvir, que eu duvido, não é? Como eu disse, quem fala isso normalmente tem um nariz empinado e peito estufado, está convencido da sua verdade, mas se houver nela um pouquinho de humildade para querer entender, você pode educá-la, pode ensinar-lhe e falar assim: olha, fulano, olha amigo, amiga, esse é o pior conselho que você poderia dar para alguém. Por isso, por isso e por isso. Explique isso para ela. Quem sabe você vai ajudar essa pessoa e também vai fazer o que Jesus faria se estivesse no seu lugar.
Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.